embaixo. Boa noite, gente. Acho que algumas das pessoas me conhecem, outras pessoas não. Então, eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim. Eu sou o Renan, né, como o Alex comentou. Eu venho de uma família espírita e, desde então, eu venho estudando, mas, basicamente, eu comecei a estudar mais metodicamente, fui buscar mais conhecimento quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, ali 13, 14. E agora, com 22 anos, continuei seguindo o estudo, continuei aprendendo, continuei fazendo tudo que eu precisava fazer da minha vida. E eu comecei a fazer medicina. E por conta disso, agora no 5º ano da medicina, eu percebi que várias coisas que eu estudava dentro da medicina, muitas coisas se aproximavam do que Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, todo o Pentateuco se aproximava muito. Então eu comecei a fazer palestras que envolviam temas da medicina e da doutrina espírita. Então eu tenho essa coisa que eu gosto muito de fazer esses temas, então eu fico bem ansioso em comentar com vocês, enfim. E atualmente eu participo de 2 trabalhos mediúnicos, tanto no Vinho de Luz quanto no João Batista, e eu estou fazendo umas palestras por aí. Então é isso aí, beleza? Então quem quiser vir, mas quem não me conhecia, tem um pessoal que já me conhece. Enfim, eu estou trazendo esse tema, mas geralmente quando eu venho falar de alguma coisa, eu trago alguma doença, assim, alguma doença que é voltada para algum aspecto da medicina. Como eu gosto muito de psiquiatria e eu quero ser um psiquiatra, eu tenho muita vontade de trazer esses temas, mas esse tema em específico, memória, é um tema que abarca muita coisa. Então você consegue falar de vários aspectos, de várias coisas, de várias doenças, de vários núcleos diferentes, de qualquer coisa que vocês quiserem. Então esse tema ele é bem amplo. Então já vou fazer uma consideração, não dá para falar tudo, mas dá para falar muita coisa. E eu posso dar alguns exemplos que podem ser muito fortes. Então, pessoas que são muito sensíveis, por favor, levante a mão para eu saber me policiar. Ninguém? Não tem. Tem aqui, traz ali. O jarrinho aí, pode pegar o jarro. Gente, desculpa, tá? Porque eu vou falar muito, então. Beleza. Então esse tema é muito legal, eu gosto e eu acho que vocês também vão gostar. Eu espero. Bom, vamos lá. Observações importantes antes da gente entrar de fato no tema. Desinformação. Toda vez que vocês forem ver qualquer coisa da doutrina espírita, da medicina, da área da saúde, da nutrição, hoje em dia tem muita informação jogada aí, de qualquer jeito, de qualquer forma. E todas as vezes que eu fui estudar a doutrina espírita, eu sempre me deparei com um monte de coisa que é assustadora. Desinformação demais. Gente que tem títulos de especialista nisso, teólogo, psicólogo, filósofo, não sei o quê. Esses títulos colocam para as pessoas que são um pouco mais ignorantes do assunto em botar muita confiança em algo que às vezes é uma desinformação. Eu não sei se a pessoa está fazendo porque quer ou às vezes sem querer. Então é importante a gente minimizar isso, porque a doutrina espírita ela tem essa necessidade de ser uma coisa muito rigorosa, tem que ser um estudo muito bem embasado, a gente tem que estar sempre caminhando nisso, por uma razão, as próximas gerações. As próximas gerações precisam estar evoluídas intelectualmente para conseguir abraçar todo o conhecimento que a gente tem científico. Então aqui são algumas medidas importantes que a gente pôs, então só para deixar em alerta. Agora, conceitos importantes que são, assim, muito importantes mesmo. Tudo que vocês forem estudar da doutrina espírita, não importa o que for, esses conceitos precisam estar muito bem fundamentados e embasados na cabeça de vocês. Vocês precisam saber muito bem sobre isso, porque isso é o básico. A gente aprende a fazer cálculos muito complexos de álgebra, física, não sei o quê, aprendendo a somar. 1 mais 1, 2, enfim. Então, esses conceitos aqui são básicos para entender coisas mais complexas. E a doutrina espírita, como todo mundo
que sabe, demanda muito tempo de estudo. Então, isso aqui, se você souber, já é uma base muito boa, beleza? Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa disso aqui, é importante deixar ficar bem orientado ou procurar estudar, é importante, beleza? Então, é isso. E eu coloquei em vermelho os principais que estão envolvidos com o tema de hoje. Bom? Então, vamos lá. Eu gosto muito de estudar da seguinte maneira. Eu pego um tema e eu defino o que eu vou precisamente fazer. Ou seja, se eu vou falar de memória, então todo mundo aqui precisa saber o que é. Então, basicamente, a memória, a gente pode ter essa forma aqui, esses textões aqui, mas eu só coloquei em negrito o essencial, o cerne que eu quero que vocês entendam. Memória é uma coisa neurobiológica, então é uma coisa física, orgânica, é nosso aqui, do corpo. E envolve um processo cognitivo. A cognição é uma coisa muito importante nossa do ser humano. Por quê? O animal, ele não tem um processo cognitivo tão complexo como o nosso. Por exemplo, a gente quando vai comer, a gente pensa no que a gente vai comer, como a gente vai comer, se a gente vai guardar para depois, se a gente está no ambiente certo para comer ou não, às vezes. A gente tem várias coisas que circundam a ideia principal. Então, esse processo demanda muita cognição. Nosso cérebro está trabalhando constantemente, mas é muito rápido. Então, a gente só faz, pede um iFood, que é mais rápido ainda. Então, esse start inicial é importante, esse processo de pensar em fazer algo. Com a memória é a mesma coisa, só que a diferença é, a memória é quase um processo tipo oposto, no sentido que vocês vão entender. De maneira didática, se a gente fosse dividir o campo da memória em si, a gente pode colocar dessa forma, codificação, armazenamento e recuperação. Por quê? Quando vocês vão guardar alguma informação, por exemplo, vou falar para vocês, guarda esse número aí para mim, quando a gente fala assim, anota aí o meu Pix, não sei o que e tal, você fala um número, a pessoa fala um número para você e você precisa guardar naquele momento. Então a primeira coisa que acontece é a codificação. Você primeiro recebe uma informação, você recebe um estímulo. Então esse estímulo chega até você, o número vai ficar, porque você vai lembrar naquele momento, então você armazenou ele. Você armazenou aquele número, você recebeu a informação, armazena, e você consolida isso na sua cabeça, no seu cérebro, isso é guardado, registrado, você decorou o número naquele momento, e aí se a pessoa te perguntar de novo e você for muito bom em lembrar, você vai recuperar essa informação. Olha o processo físico que o seu cérebro conseguiu desempenhar num processo tão simples, assim, do cotidiano. Parece bobo, mas se a gente fosse analisar os micro detalhes desse ato, é muito mais complexo do que parece. É tipo um estudo muito difícil de entender até hoje. A gente entende assim o básico, que é o que eu estou falando aqui. Mas o processo de compreensão de todo esse mecanismo é muito, muito meticuloso. Envolve várias questões neurobiológicas aqui que não vale a pena nem falar. Então, isso é importante entender. A memória funciona dessa forma. Você recebe uma informação, você consolida isso e depois você tem que evocar essa informação novamente, se necessário. Então a gente lembra do nome, ou seja, o nome uma vez foi ditado, você guardou isso e você agora consegue falar para qualquer pessoa. Se eu perguntar o nome de qualquer um, todo mundo fala, o nome é tal. Então isso consolidou muito bem. Isso o seu cérebro registrou muito bem gravado. Então isso é importante. Esse mecanismo todo aqui, ele acontece de uma forma que parece muito poético, mas tem que pensar que a gente está trabalhando aqui com coisas neuronais, assim, aí tem que ter um pouco de imaginação, de pensar. São moléculas agindo, enfim, isso é uma coisa bem teórica, vamos dizer assim. Isso é importante por várias questões. Não só para entender, as pessoas, mas esse conhecimento e entender memória é quase as veias da doutrina espírita. Porque pensa, para fazer essa palestra, eu precisei memorizar um monte de coisa. Vocês precisam ter memorizado coisas que vocês já tinham de conhecimento. Então, a memória está aí em todo mundo, né? Não tem como desassociar. Então, essa percepção de memória é importante. Todos vocês têm, todos nós temos, mas acontece uma coisa muito curiosa. Nem sempre a gente consegue evocar. Por quê? A gente usa o exemplo, nem sei o que eu comi ontem. Você não lembra. E aí a gente divide a memória em alguns tipos de memória. A gente tem uma memória que chama memória de trabalho, que é a memória do Pix. Fala seu Pix aí. Aí você fala, aí você grava naquele momento, mas depois você nunca mais vai
Você nunca mais vai saber o número. Talvez você decorou, beleza, mas se você nunca decorou, para onde foi essa memória? Desapareceu da existência? Nunca mais. Não. Ela não consolidou. Não houve isso aqui. Aconteceu a memória, mas ela não consolidou. Então, é uma memória de trabalho. É para o momento. E é mais curioso ainda pensar que tudo isso está acontecendo numa situação que eu acredito que todo mundo aqui já passou. Isso é documentado cientificamente. Vocês já usaram o carro, começaram a dirigir e vocês simplesmente desligaram, assim, tipo, começou a pensar nos problemas, começou a pensar, sei lá, no Brasil que perdeu, começou a pensar em várias coisas que, sei lá, viajou. E aí quando você chegou em casa, como isso foi possível? Você no automático não conseguiu bater o carro, não fez nenhuma cagada com nada, você estava viajando, você não estava ali, você estava tipo, pensando em outras coisas, você não estava tipo, pensando em dirigir, prestando atenção, que demanda atenção, você estava com a memória em outros lugares, sua atenção estava totalmente em outro lugar. É um pouco curioso isso acontecer, isso é documentado. Por que isso acontece? É muito estranho, porque tipo, teoricamente você tinha que estar pensando em fazer aquilo. Você mexeu num carro, que é um aparelho eletrônico, tudo tal, é muito complexo. Então, para vocês verem como é curioso. E ainda dentro dessa temática, se a gente analisar bem, mais profundamente, e a gente foi um pouco no campo da filosofia, que é um campo da doutrina espírita, a nossa mente e as nossas memórias são capazes de viajar pelo espaço, pelo tempo. Se eu questionar algo para vocês que já aconteceu, a mente de vocês vai ficar para o passado. Isso filosoficamente falando, tá? Então, significa que de alguma forma você consegue transitar por esses pensamentos, coisas que aconteceram, coisas que não aconteceram, por isso que eu falei da cognição. Um dos domínios cognitivos é o ambiente em que você está. O ambiente que eu estou agora. Eu consigo entender onde eu estou, como eu estou e o que eu tenho que ser aqui. Se eu for para uma festa, é outro lugar, então minha cognição vai estar diferente. Se eu for para minha casa, é outra cognição. Se eu for no cinema, é outra cognição. Você vai sempre ter um estímulo chegando. Então, se você consegue ter essa mesma percepção só na sua cabeça, é uma coisa muito interessante. E não tem umas respostas, não tem tipo, a medicina não se atreve tanto a entrar nisso, porque não existe uma explicação tão precisa sobre esses eventos. Tipo, você conseguir criar imagens mentais, memórias na sua cabeça, que não estão acontecendo de fato ali na sua cabeça. Então, de fato, é uma coisa muito interessante. E aí, beleza, falei tudo esse monte de coisa, mas o que tem a ver com a doutrina espírita? Tudo, absolutamente tudo. E agora a gente vai chegar no que eu queria. Quem já viu alguma das minhas palestras, eu já falei sobre a mediunidade. A mediunidade é uma coisa inerente ao corpo. Significa que o corpo tem mediunidade. Então, todos vocês são médicos. Não é nada, nossa, aquele cara é médico, que legal. Não, todo mundo é. Ponto. Então, o que isso faz sentido para a gente? Muita coisa. Se todos nós somos médicos, todos nós sofremos a influência dos espíritos, se todos nós temos a capacidade de percebê-los, se todos nós temos memória, e a memória depende de um processo cognitivo, que depende de uma mente, que depende do cérebro e depende do sistema nervoso, que é o cérebro, significa que a mediunidade está em direta relação com a nossa memória. E isso é muito bem esmiuçado no livro dos médicos, em várias partes da Gênese, do Kardec, enfim. Isso aqui é muito importante, a memória nossa, do que a gente lembra, do que a gente deixa de lembrar, do que a gente sabe, do que a gente estuda. Isso é uma coisa que até os espíritos conseguem brincar com nós sobre a nossa memória, porque a gente acha que viu, confunde uma coisa, a memória. Duas pessoas podem ter passado as mesmas situações e ter memórias diferentes. Então isso também acontece. E isso é curioso. Então, se a gente compactar todo o conhecimento disso aí, a gente chega no espírito e nas encarnações. Ponto. O espírito, por uma questão muito simples, a relação corpo-perispírito. Aqui, gente, isso é assim, uma máxima da doutrina espírita. Isso daqui é tipo assim, é uma coisa muito importante. Isso é uma, como posso dizer, precisa estar muito bem compreendido isso. Precisa
influência no perispírito e o perispírito gera uma influência no corpo. Ambos se brigam ali entre si para gerar várias influências. Então, essa influência das duas partes é importante para entender a memória. A gente já vai entender isso. O espírito tem um atributo, a inteligência, que por conseguinte gera a cognição. A inteligência é um atributo muito específico do espírito. Nós somos espíritos inteligentes, que temos moral, que somos uma criação divina e, portanto, somos diferentes de outros organismos vivos, por exemplo, as plantas, os animais, que têm uma inteligência primitiva e tudo mais. Só que é importante deixar claro que nós somos inteligentes. Nós conseguimos fazer processos muito complexos. O gato jamais faria um foguete, por exemplo. Não tem como. Mas nós entendemos que o fato de nós sermos inteligentes, podemos raciocinar sobre as coisas. Então isso é uma coisa muito complexa. Por uma questão quase que, vamos dizer assim, inexplicável. Porque vocês já pararam para pensar que tudo que eu falei até agora é muito incompleto se a gente fosse analisar só fisicamente. Vamos tirar a espiritualidade de lado, vamos fingir que a gente não sabe nada. E a gente vai colocar aqui só a memória fisicamente. A gente vai voltar para esses conceitos aqui. Eletricidade e bioquímica. Só isso basta para ter memória? Se fosse só isso, alguns cientistas no planeta teriam que explicar como que átomos conseguem gerar imagens visuais na nossa mente. Não existe uma explicação para isso. Não física, só física. Tem que ter algo a mais. Aí a filosofia adotou o termo emergentismo, que é quando a matéria fica tão complexa que surge uma coisa emergente. E aí você não explica direito por quê, mas você entende que acontece. Então tem coisas que são tão complexas que a gente não explica, mas sabe que está lá, sabe que existe, sabe que é assim que funciona. A gente não entende, mas está lá. Então a mente é muito mais complexa. E é por isso que ninguém nunca explicou a mente. Por isso que existe a teoria da mente, como ela é, como funciona. E a memória funciona da mesma forma. É muito difícil de você explicar perfeitamente, bonitinho, por que a memória é assim, assado e tal. É muito molecular, vamos dizer assim. É muito difícil, né? Não é muito palpável. Então, isso é muito difícil. Então, esses recursos aqui, eles são insuficientes para explicar, mas é uma boa base para a gente entender. Tanto que os testes de memória são feitos com partes moleculares, dá choque, neurônio, umas coisas meio doidas, assim. Mas, enfim, dá certo e a gente vai entendendo aos poucos. Agora, a reencarnação, que eu acho que é o ponto, assim, um dos principais tópicos que a gente lembra de memória quando a gente fala de doutrina espírita. Eu acredito que muitos de vocês associam a reencarnação ao esquecimento que a gente sofre, acredito eu. E é muito natural pensar isso. Por quê? É basicamente o principal. Se a gente for pensar na reencarnação, por que a gente passa pelo esquecimento? É uma das coisas que, como eu disse lá na desinformação, muitas pessoas que geralmente não estudaram o suficiente o texto da reencarnação, por que ela acontece, por que ela tem que ser da forma que é, como funciona, os pormenores da reencarnação, é muito tudo regrado e organizado. E o esquecimento é a maior característica, tipo assim, da justiça de Deus. Porque, pensem comigo, se eu estou dizendo aqui, e isso é claro para todo mundo, a gente não consegue lembrar direito das coisas que a gente passou na nossa vida. Eu não consigo lembrar das coisas que eu estudo constantemente, assim, tipo, reviso, às vezes esqueço. E é uma bagunça. Imagina se eu tivesse 200 encarnações, vai, 5, vou jogar 5, vou jogar menos, e eu lembrar de tudo, sim, mesmo que fragmentado. Ah, eu fiz isso, aquilo, tal, aquela pessoa, aquilo ia bagunçar minha cabeça e eu não ia conseguir ter cérebro suficiente para isso, é muita informação. O cérebro não suportaria, a gente não suportaria. Então é incompatível com a vida relembrar de tudo assim, com tanta precisão. Então o que acontece é uma coisa próxima a isso, para a gente não perder e pensar que a gente está do zero, às cegas, que viemos às cegas. Então a gente tem uma essência. Por isso que a gente vê crianças com diferentes comportamentos. Uma criança que aparentemente não aprendeu muito, ela já tem um comportamento talvez melhor. Outra criança tem um comportamento um pouquinho pior. Uma criança sabe mais de uma coisa, menos de outra. Uma criança que sabe matemática e outra criança não sabe matemática. Então, você vê que tem uma essência ali por trás de cada um que torna a gente muito diferente. E as encarnações que a gente vai seguindo vai mantendo um nosso eu interior. Por isso que a memória ela precisa ser
esquecido em alguns aspectos, mas a essência nossa ainda se mantém. Isso é importante. E outra coisa muito importante do esquecimento. Ele é para filtrar a nossa capacidade de realmente dizer que é bom, porque se você só soubesse o que você tem que fazer, puxa, aí é muito fácil. É o que, eu não lembro agora quem que contou essa história, mas eu acho que foi o Frutuoso. Ele comentou que um dos espíritos inferiores falou que ele não queria mostrar que a mediunidade era real, que as coisas eram reais. Esse espírito inferior, ele queria fazer a gente pensar que, pô, se a gente tem outra vida, não, tudo está tranquilo, a gente resolve depois, tem um tempo infinito, não tem problema, a gente está tranquilo em relação a isso, a gente pode postergar isso. Mas assim, é um problema, porque se a gente manter essa linha de raciocínio agora, que a gente já sabe tudo que tem que fazer, depois a gente não sabe se a gente vai ter essa maturidade de realmente fazer. E quanto mais a gente se atrasa, mais a gente sofre. Quanto mais a gente sofre, mais problema para a gente. Então, a gente fica num ciclo, uma bola de neve. Então é importante a gente pensar na evolução, no progresso. Tá? Então, isso é uma característica muito assim, importante da reencarnação. A memória, o esquecimento, as coisas que a gente passa, as experiências, o ambiente que a gente está, as coisas que a gente, as pessoas, né, principalmente, que a gente convive. Às vezes uma pessoa pode acabar com a vida de outra pessoa sem fazer nada, ela só falando uma coisa que chateia uma pessoa, ou ela toma uma decisão errada, ou ela não sei, isso bagunça a cabeça da pessoa e a memória dela acha que a pessoa foi, nossa, a pessoa me destruiu, pô. Mas não foi isso que ela quis dizer. Então, por isso que às vezes é importante entender a mente das pessoas. Por isso que eu falei, o assunto memória, ele faz a gente começar a analisar a vida por uma outra perspectiva. Você começa a tentar entender mais o outro que está na situação que está, e aí você pensa, tipo, poxa, talvez ele não esteja pensando como eu. E aí eu, por isso, estou assim, dessa forma. Então, é um trabalho de formiguinha, mas a gente vai se adaptando, beleza? Então, a doutrina do Espírito, ela, mais uma vez, magnificamente, já responde alguma das nossas dúvidas. E ela vai abarcar tudo que eu acabei de falar. Então, a fotografia do pensamento é uma coisa que está descrita lá em Gênesis, do Kardec. Essa parte ela é muito interessante, porque nesse capítulo ele está falando sobre fluidos, ele está falando sobre os espíritos interferindo em algumas coisas energéticas, de fluidos, assim, da nossa vida, enfim. E uma das coisas que ele comenta é exatamente sobre essa fotografia do pensamento, que é uma coisa muito curiosa, que é uma das coisas que eu mais tive dúvida na medicina. Poxa, como eu consigo pensar numa maçã e a maçã não existir na minha cabeça? Porque não tem uma maçã na minha cabeça, mas eu consigo pensar nela. E vocês conseguem pensar no que vocês quiserem. E isso é uma coisa fantástica. Porque, veja bem, se nós somos capazes de pensar em coisas impossíveis, nós somos capazes de ser muito criativos. Vocês já pararam para pensar de fato na nossa capacidade criativa, que, na minha humilde opinião, é um dos aspectos daquela essênciazinha de Deus sobre nós, a nossa criatividade. Sim, eu imagino que alguém aqui provavelmente gosta de heróis, vai? O Homem-Aranha. Nossa, aquela coisa do Homem-Aranha. Não existe, mas é muito legal, é muito fantástico. É uma criatividade. A gente pensa em histórias da Disney. Nossa, não existe. Parece pouco, mas é fantástico. A gente cria memórias a gente cria roteiros inteiros de séries que a gente ama. A gente fala, nossa, que legal, caramba. Nossa, e você vive aquilo. Você fala, nossa, que loucura, mas não existe nada. Isso é fantástico. É uma criatividade que move a nossa mente, a nossa vontade, aquela coisa. Isso influencia muito a gente. E isso é, assim, muito curioso. E é exatamente esse é o ponto. Quando a gente está falando da fotografia do pensamento, a gente está falando de uma parte mais espiritual, tá? Isso é importante deixar claro. Porque aqui, o livro comenta, os espíritos andam sobre os fluidos espirituais, não manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento à vontade. Então, o espírito ele pensa e assim acontece. Mas, não é oba-oba. Então, importante lembrar, a gente tem o livre-arbítrio, os espíritos também, como todo mundo,
mas a gente é um pouco limitado. Porque, por exemplo, eu quero voar, eu não consigo voar. Então, eu não tenho livre-arbítrio? Não é bem assim. É um limite. A gente não pode fazer tudo assim, do jeito que a gente quer. A gente tem o livre-arbítrio de fazer as coisas num limite. Então, existe limites para nós. E o limite imposto para nós é a permissão de Deus, o mérito e a condição que nós estamos. Então, isso conta muito. Então, pensamento é vontade. Então, se o espírito ruim, ele quer fazer tal coisa, se não for permitido, não vai acontecer. Simples. Isso é importante. Por quê? Quando os espíritos superiores querem nos ajudar, e nós temos vontade, e eles estão dispostos a ajudar, e você está disposto a ser ajudado, eles vão ajudar. Né? Então, isso é importante. E aí ele coloca exatamente isso, que a vontade é quase a mão para o homem. Então, se o espírito tem a vontade, ele vai fazer, ele vai tentar o máximo. E isso é importante para a gente entender a capacidade nossa de manipular os fluidos também, porque nós somos os espíritos, mas nós estamos encarnados. Isso é interessante. E aqui a gente junta esse pensamento e vontade com essa criação de imagens fluídicas. Isso é importante, porque quando a gente analisa numa perspectiva mais ampla, a gente consegue entender. Eu vou dar um exemplo para vocês. E é aqui eu coloquei uma observação. Esses fluidos, essas vontades, essas coisas, elas quase não se chocam, mas elas se cruzam. Então vocês têm vontades aí, cada um tem seus pensamentos. Se vocês influenciam o meio que vocês estão, na forma como vocês estão, todo mundo tem um pensamento, todo mundo tem uma vontade, todo mundo tem suas memórias, todo mundo tem suas coisas, e isso é tipo assim, muita importância. Mas esse não choque dos nossos pensamentos é o que torna tudo tão equilibrado. Isso é muito bom. Então, um exemplo prático para a gente entender, que bom, Kardec já colocou, junto com o Espírito da Verdade, no mesmo capítulo, é esse. Vou ler para vocês. Tem um homem a ideia de matar outro. Embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e produz todos os matizes desse último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro tal, qual se ele desenrola no espírito. Ou seja, você consegue pensar em todos os detalhes, de tudo, perfeitamente. O Espírito da Verdade colocou um exemplo assim meio forte, mas é o que eu falei sobre os heróis, sobre a série, sobre tudo isso. A gente cria as coisas, a gente memoriza essas coisas. E a memória, ela vai nessas coisas todas que eu estou dizendo. Ou seja, a parte fluídica, a parte da vontade, a parte espiritual sua, porque você também tem suas próprias vontades, você tem seus deveres, você tem suas obrigações, você tem suas coisas, tem sua moral própria, sua inteligência, você vai ter tudo isso envolvido. Então não é uma coisa única, por isso que eu disse, a gente tem que abrir a percepção para a gente poder entender todo esse contexto. E é curioso pensar por um fato. Quando eu disse aqui sobre esse pensamento ser a vontade, a gente lembra, por exemplo, da cura. Né? Quando a gente está falando de cura, geralmente quando a gente sofre uma lesão, a gente vai desesperadamente querer ser tratado. Então, eu estou ruim aqui de, sei lá, diabetes. Aí você vai atrás, então, de corrigir isso, certo? Você tem a vontade de ser curado. E nós entendemos que essa relação corpo e perispírito é muito grande. Por quê? Você tem um desequilíbrio físico que incapacita você em alguns aspectos. E aí você quer ser curado. Aí você vai buscar ajuda. E aí você pode conseguir ou não. Por uma questão de, será que você vai responder ao tratamento? Será que aquilo vai dar certo ou não? Vamos supor que deu certo. Ótimo. Então você conseguiu. Então nós ainda somos tão fracos fisicamente, em questão evolutiva, que nós ainda dependemos de recursos muito, vamos dizer assim, materiais para ser equilibrados. Para vocês verem o quanto a nossa dificuldade ainda é entender coisas tão complexas. A gente não entende as coisas que a gente quer. A gente ainda não entende memória, a gente não entende a mente, a gente não entende todos esses processos com tanta precisão. E a gente achar que, nossa, eu sei muito sobre. Às vezes não é bem assim.
Então, a gente tem que tentar sempre manter essa linha de pensamento de que a gente tem que linkar tudo junto. Então, as encarnações são importantes porque cada um passa um processo, cada um tem um nível de cognição, cada um tem um nível de aprendizado, cada um tem um nível de moral, e isso é muito importante. Os reflexos de muitas doenças que acontecem com a gente estão diretamente relacionados à nossa memória, às coisas que a gente fez. Numa das palestras do autismo, uma das causas são equívocos mentais, que interferem diretamente no corpo. Por isso que uma criança nasce autista, ela não adquire autismo. Meu Deus, gente, vocês ouvirem que autismo é uma coisa que a pessoa ganhou depois, não, só nasce autista. E agora, a gente vai fazer, ficou ruim ali, gente, mas é análise de algumas condições mentais, tá? Quando a gente está falando de memória, na medicina, a doença que contrapõe a memória é o Alzheimer. É a doença da memória. É a doença que vai apagar a memória de uma pessoa. E isso é assustador. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer uma pessoa com Alzheimer, mas assim, não assustador no sentido, ai meu Deus, que medo, mas é muito interessante o que acontece com a pessoa por ela não saber o que está acontecendo na frente dela. Você vai lá, atende ela, fala com ela, aí você sai, aí você volta lá, ela não sabe quem é você. Como? Vocês entendem o quão dinâmico isso parece? É tudo aquilo que eu falei, só que está acontecendo na sua frente. E é muito curioso. Então, é claro que a medicina se propôs a estudar tais fenômenos e a gente entende que é base orgânica. É um defeito do corpo. Assim, é uma falha por um processo XYZ, várias coisas que não vale a pena falar aqui, que desencadeiam o Alzheimer. E aí a gente volta naquela máxima que eu falei, o corpo interferiu no perispírito. O perispírito esqueceu, então, não. Quem esquece é o corpo. Então a influência do corpo é muito maior sobre o perispírito nesse caso. Por isso que é tão assustador assim, você fala, caramba, a pessoa não sabe o nome dela. A pessoa não sabe o nome. Um engenheiro que não sabe calcular. Não é assustador pensar, um engenheiro que sabe fazer 5 mais 1. Você pergunta, fala 10 animais. Aí a pessoa, cavalo, gigante, girassol. Por que ela está falando isso? O que está acontecendo na cabeça dela? Vocês entendem? Assim, para mim é muito fantástico. Assim, claro, não é bom para a pessoa, mas estou dizendo assim, é fantástico no sentido do quão curioso é essa coisa. Essa dinâmica de corpo, do perispírito. E isso é tão importante para a gente entender, porque é através dessas pessoas, desse conhecimento que nós temos sobre as doenças que a gente tem, que interferem em aspectos muito importantes, que a gente chega na espiritualidade. Porque, veja bem, se pegássemos uma pessoa que tem Alzheimer e nós conseguíssemos mediunizar esse espírito em outra pessoa e ele trata todas as informações com clareza e objetividade, pronto, a gente chega à conclusão de que o problema está no corpo, não no espírito. É isso que muito provavelmente já deve ter acontecido. Então, isso é fantástico. Se a gente tivesse a oportunidade de fazer isso, seria fantástico. Mas não é tão simples assim, né? A gente sabe que não é bem assim que funciona, mas no sentido de, evidentemente, é uma condição triste, complicada, mas que com as medicações, o cuidado, academia, alimentação, todos esses mecanismos orgânicos e físicos aqui que nós temos de recurso, conseguimos equilibrar algumas situações dessa doença. Então, é uma doença que afeta primariamente a memória? É. Só que vocês, não sei se aqui todo mundo conhece, mas é muito curioso porque no Alzheimer a pessoa não se lembra dos fatos recentes, mas ela se lembra dos eventos do passado, com muita precisão. Eu atendi uma senhorinha que ela falou assim para mim, ela estava numa ILP, que chama Instituição de Longa Permanência, o tal do asilo. É que mudou o nome, porque asilo pega muito mal, gerou muito problema, estigmas e afins, então mudou para ILP. E ela começou a falar para mim que o filho dela fazia medicina, que o sobrinho dela fazia enfermagem, que ela gostava muito dele, que não sei o quê. E eu fiquei, caramba, que legal, né? Pô, e ele visita, você visita, ele vem aqui me ver, minha mãe, ela já morreu, meu pai também, não sei o quê. E, nossa, perguntei tudo que vocês possam imaginar.
tomava tipo umas 10 medicações, tinha diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, osteoporose, o que vocês quiserem aí vai ter. E aí, nossa, muito complicado. Aí eu fui perguntando para ela várias coisas. E uma das coisas que ela falou assim, então, eu venho aqui de ônibus. Eu falei, estranho esse papo aí. Ela vem de ônibus com tudo isso? Não, então você vem sozinha? Eu pego o ônibus tal, com o número tal, e eu tenho umas amigas no ônibus que me ajudam. Eu falei, nossa, eu comecei a acreditar de verdade, assim, ela começou a falar com precisão as coisas. Aí beleza, aí ela falou assim, e aí eu vou na minha casa, e a minha casa ela fica num condomínio, é um condomínio de tantos andares, no número tal, na torre tal. Quando eu chego, eu gosto muito do quadro que tem na parede. Ele tem um flamingo assim, com uma flor, e ele é muito legal, porque eu tenho um adesivo na minha geladeira também, que tem a mesma coisa, tem um flamingo, e ela começou a falar assim, eu não sei porquê, ela só falou, ela começou a falar, eu não questionei nada. E ela falou, e tem muitos exemplos, e ela falou, nossa, eu gosto muito de ir lá para minha casa, e já vou embora. Eu falei, maravilha, então vamos terminar aqui, só preciso fazer as últimas perguntas, beleza. Ela falou, olha, se vocês quiserem, eu posso levar vocês na minha casa agora, que eu vou embora. Aí eu falei, tá, vamos lá, vamos embora. Aí ela entrou no quarto que ela estava lá, falou, gente, pode entrar aqui na minha casa, viu? Aqui, ó, daqui a pouco meu filho vai chegar aí também, não sei o quê. Ela estava jurando, achando muito que ela estava na casa dela. Ela achou que tinha pegado o ônibus, eu não sei o que passou na cabeça dela, mas de alguma forma a mente dela se prendeu ao passado. E todas essas informações estavam no prontuário. E realmente ela morava num lugar tal, que tinha tal coisa, não sei o quê, pipipi, popopó. Só que ela não tem mais família. Então ela não tem um filho, ela não tem um sobrinho, ela não tem mais família, ninguém. Então ela não tem o pai, não tem a mãe. Ela literalmente estava vivendo assim, a mente dela estava quase em outro lugar. Exatamente como eu falei do carro. Você está viajando, assim, você está com a mente distante, nossa, você está lá pensando em outras coisas, e ela está na mesma situação, só que numa condição patológica, ou seja, um desequilíbrio, Alzheimer. E é muito curioso pensar que isso acontece, porque, poxa, eu falei, nossa, estava acreditando, como eu acreditei nisso? Depois eu fiquei pensando, nossa, é impossível ela pegar o ônibus, ela não tinha condição real. E aí eu fiquei pensando, poxa, é triste, mas de certa forma ela se sente muito bem, porque ela fala, nossa, olha minha cama que bonita, eu gosto muito daqui da minha casa, vocês podem ficar à vontade, eu vou tomar um café. Caramba, que bom! Mas, infelizmente, é uma condição que acontece. E isso, de certa forma, é muito interessante, como a memória, né, ela está bagunçada. E provavelmente ela não vai lembrar disso. Depois, se eu fosse lá de novo, ela não ia lembrar de mim, ela provavelmente não tem mais isso. Mas o espírito estava ali. Né? Então, para vocês verem como uma coisa é dinâmica, assim, uma pessoa com Alzheimer é muito interessante de analisar como é. Agora, altas habilidades e o autismo. As altas habilidades é uma das coisas, acho que, mais fantásticas da atualidade. Eu tive aulas com alguns psiquiatras que deram aula sobre autismo, e eles falaram de pacientes que eles atendem. E alguns autistas, não necessariamente autistas, mas pessoas que têm altas habilidades e autismo são coisas diferentes. Você pode ser autista e ter altas habilidades, e ser autista e não ter altas habilidades. Tá? Mas as altas habilidades, elas são uma coisa fantástica. Se tiver com autismo, pode ainda ser até até mais interessante. Porque, por exemplo, ela falou que tem alguns autistas que ela atende que simplesmente eles sabem inglês. Eles não pegaram um livro para ler. E aí? Aí eu questionei, mas e aí, doutora? Por que isso acontece? Eu não sei. Eu falei, mas não tem artigo que fala sobre isso? Não. Ninguém sabe, ninguém entende. Como que um cara nasce e sabe inglês? Ele nunca pegou um livro para ler. Se você perguntar o nome dos peixes de um aquário, ele vai saber. Todos, por gênero, por raça, por cada coisa. Não, esse aí é de água doce. Não, esse aqui é de... Por quê?
E esse trem aqui, qual que é o modelo? Ah, é o modelo tal, 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 de número tal. Ah, tá. E onde é que você viu? Ah, não sei. Eu sei. Poxa, como assim? Como assim? É tipo, pra mim é fantástico. Assim, claramente é uma coisa curiosa. Por exemplo, ela falou que tem alguns autistas que derrubam caixa de prego assim, ou palito, e cai, aí eles falam quantos caiu no chão. Tipo, isso não faz sentido nenhum. Assim. A gente é muito pequeno para entender essa complexidade da coisa. Então, vocês veem que altas habilidades são coisas interessantes, mas não necessariamente precisa estar com autismo. É como uma pessoa que é ultra inteligente, então, em determinado assunto, como eu já falei aqui, um dos meus professores ele é autista e ele é de farmacologia. O cara é fenomenal. O cara ele sabe as moléculas químicas do fármaco. A gente vai perguntar, ô professor, o losartana aqui, como é que ele foi? Então, aí ele começa a fazer a molécula do losartana, ele fala, olha aqui, ó. Aí vem aqui, liga aqui, tal, não sei o que. Eu falo, calma, professor, pelo amor de Deus, eu não estou com a sua cabeça. Como que o cara memoriza essas coisas? E aí, essas memórias, aí vale uma explicação curiosa, tá? Isso aqui, gente, que eu coloquei, é basicamente os neurônios, tá? Para quem não conhecia, agora conhece neurônios. Olha que bonitinhos como eles são. Bem próximos do que é mesmo, tá? Parece umas aranhas, parece uns, sei lá, uns ouriços, enfim. Aqui está o corpinho do neurônio, isso aqui são as perninhas deles. E eles se comunicam. Bonitinhos, assim, várias redes, igual fios. Para você entender a memória, o que é mais aceito, tá? Porque eu falei de memória, é difícil de entender e tal, mas o que é mais aceito hoje é o seguinte: nós entendemos que a memória, quando ela é consolidada de fato, que é um dos processos que eu expliquei no começo, é quando essas redes aqui, esse emaranhado todo, se conecta muito bem. Muito bem. Vários neurônios que se conectam e formam uma rede muito fixa, muito firme, que é o que acontece quando a gente sabe uma coisa muito bem. Muito bem. Tenho certeza que cada um aqui sabe uma coisa muito bem. Você fala, nossa, vem aqui, se explica. Sei, nossa, explica. Tá? Esse é o clássico emaranhado que está muito bem bonitinho. O nome de vocês está muito bem bonitinho. Então, se você esqueceu, é que alguma coisa aconteceu. Tá? Então, várias coisas podem fazer você ter um desequilíbrio ali. Bater a cabeça. Aí eu coloquei algumas condições aqui, né? O Alzheimer, né? Que destrói isso aqui. Destrói mesmo. É uma condição crônica que vai acontecendo que uma hora chega, quando chega, o negócio destrói, morre, acabou o neurônio. Esqueceu, tchum, não tem mais. Acabou, não vai se lembrar. Mas o cérebro vai se readaptar. Então isso que acontece, o cérebro tenta se readaptar. Por isso que quanto mais você trabalha o seu cérebro, a parte cognitiva, de cálculo, de entender as coisas, de entender as pessoas, você treina, você demora para esquecer. Então é mais difícil. Isso precisa estar bem reforçado. Então por isso que o Alzheimer também tem uma condição de pessoas que não estudam muito. Tipo, pessoas que não estudam, digo assim, pessoas que não teve altas escolaridades. Isso é um fator de risco, porque esse emaranhado aqui não está tão bem fixo. Mas é uma condição que pode ou não acontecer, tá? Não quero preocupar ninguém, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, eu coloquei estar bêbado. Acho que alguém aqui já deve ter ficado bêbado, com certeza. E se lembra do que aconteceu. Por que você não sabe? Cadê a memória? Ué, você não estava acordado? O cérebro não estava ativo? O que aconteceu? Pois é, a substância do álcool rebaixa tudo isso aqui, deixa bem de boa, você fica bem leve, tranquilo, e aí você fala que não bebia, porque o cérebro não está pensando direito, você está mais lá do que cá, e aí, por isso que não vai ter consolidação, porque está tudo tão de boinha, a sinapse aqui que deveria estar passando, as substâncias que estão passando tão tranquilinhas, tão levinhas, que elas não vão consolidar nada, então você não vai lembrar de nada do que você fez. Mas as outras pessoas vão. Então, aí você vai se lembrar, aí vai consolidar, porque aí você vai ficar assustado. Você fala, meu Deus, eu fiz isso? Então a emoção também determina um pouco o emaranhado para ficar fixo. Como a gente tem pesadelo e se lembra muito bem daquilo. Tá? Eu coloquei a mania, para quem não sabe, mania é uma condição da bipolaridade, que é quando uma pessoa fica tipo, muito eufórica mesmo. Tipo assim, nossa, eu vou comprar uma casa agora. E eu vou sair lá na rua, dando dinheiro para todo mundo, e eu vou comprar uma moto, e eu sou Deus, e eu sou Jesus, e eu não sei o quê. É isso aí. Isso é uma pessoa com mania, tá?
pode ser que não seja Jesus, Deus, enfim, mas vai ser uma coisa de grandeza, assim, vai ser uma coisa bem... E eu atendi uma paciente que também tinha mania, tudo muito bem registrado no prontuário, e ela falou coisas pra gente, né, pra mim e pros meus amigos, que eu falei, caramba, que triste, porque ela falou que o marido dela tinha feito coisas com ela, que entristeceu muito ela, coisas muito brutais, coisas muito ruins, mas ele, tipo, hora fazia coisa boa, hora fazia coisa ruim, e ficava nesse lance aí de vai ali, vai aqui. Ela falou que ele pegava a bituca de cigarro e apagava nela. Aí eu, que ruim, né? Só que ele também tinha esquizofrenia. E aí, esquizofrenia com meu amigo, é complicado. Então eu fiquei pensando, poxa, que triste, né? Só que depois eu fui descobrir que, na verdade, quando ela entrava em mania, ela ficava muito eufórica e ela fumava, ela se coisava. Olha como a memória alterou. Como assim? Ou seja, vocês percebem que a percepção da realidade muda em algumas determinadas condições. Por isso que é importante a gente tentar reforçar isso aqui. Muita coisa muda a condição da gente poder reforçar isso aqui. A boa alimentação, tomar água, academia, enfim, treinar a cabeça, sei lá, procurar alguma coisa para fazer, alguma coisa para aprender. Doutrina espírita, poxa, reforça isso aqui pra caramba, porque tem muita coisa para aprender. Então, garanto que aí qualquer um. Mas, basicamente é isso. E esquizofrenia, eu já falei muito sobre esquizofrenia em algumas palestras. E é mais ou menos o princípio é o mesmo, tá? As substâncias que passam por aqui, por redes de neurônios de várias regiões do cérebro também estão um pouco alteradas. E aí isso acaba gerando alucinações, sentimentos alterados e essas coisas. Para vocês verem que o corpo influencia muito sobre o perispírito, muito, muito mesmo. Mas também existe uma influência muito boa do perispírito para o corpo, tá? E aí a gente precisa sempre buscar ajuda, não importa a condição que a gente tem. Se a gente não está bem mentalmente, se a mente não estiver firme, a gente precisa buscar ajuda, porque não importa a doença que você tem, se você tiver hipertensão e isso atrapalhar a sua mente, vai ser um problema grande. Vai ser um problema maior que uma pessoa com hipertensão e vida numa boa. Não, beleza, tomar aqui no losartana, top, de boa. Mas, por exemplo, estou com pressão alta, mas a única coisa que funciona para mim é um diurético, que faz eu ir no banheiro toda hora. Mas eu não me sinto bem, porque eu não gosto de ficar saindo para ir no banheiro. Eu vou toda hora, eu tenho que ficar no banheiro toda hora, isso me deixa triste, dá vontade de chorar, depois você vai no banheiro, chora. Poxa, então calma lá, a sua hipertensão está atrapalhando a sua cabeça. Então é uma coisa que precisa ser acompanhada. E fobias, eu acho que é o mais interessante, assim, também. Por quê? A fobia é o medo muito do nada de alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tiver fobia social, eu jamais estaria aqui. Eu estaria chorando, tremendo e nem aconteceu nada. Mas eu estou chorando, eu estou desesperado, porque a minha memória está projetando lá na frente uma coisa. É o que eu falei, a viagem, né? Pelo passado, pelo futuro, você está lá na frente, nem aconteceu, mas você está com medo, muito medo. A sua cabeça, isso aqui, ó, está louco, disparando um monte de... E nada aconteceu. Calma, assim, não está na situação. Então veja como é curioso isso, né? Várias coisas mexem com a memória, que interferem nas emoções, que interferem no nosso equilíbrio, que interferem na parte espiritual, fora as influências, porque como eu bem disse, todos nós somos médios, então existe a influência dos espíritos, não tem como tirar de lado, e isso vai acontecer independente. Então também é um contexto muito importante de ser abordado aqui, essa questão da fobia. Muita gente não esquece que a fobia existe, mas é muito real, é muito prevalente. Às vezes você nem sabe que você está com uma fobia de alguma coisa, você só está evitando aquilo. Então também é uma coisa a ser considerada. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa, não importa. Então, o que você quer dizer é que a memória, além de ser uma questão fisiológica, humana, biológica, ela também é espiritual. Com certeza. Né? Então, muitas vezes quem lembra é o espírito, não só a matéria. Sim. Nós somos o espírito, então nós somos o que pensa, o que é inteligente, o que lembra. A mente, ela só, como eu disse, a relação. Ela é um aparelho psíquico. É o aparelho psíquico. Tanto que no livro dos médiuns, quando o
falando na parte do perispírito, ele fala exatamente sobre isso. O perispírito é quem, basicamente, eu esqueci a palavra, mas é quem manda o organismo, basicamente, sabe? Então, é mais ou menos por aí. Então, de fato, é uma coisa espiritual, até porque se só fosse físico, a pessoa que tem Alzheimer jamais conseguiria se lembrar de nada. Aí seria, não seria um espírito que lembraria, entendeu? Realmente, de fato, é espiritual. Duas coisas. Primeiro, quando você relatou da senhora lá, acontece isso com a minha mãe, que tem Alzheimer, ela acha que está exatamente em casa, que ela mora sozinha. É isso mesmo. Uma dúvida agora você falou que para manter os neurônios, foi possível, não sei se esse é o termo, mas é bom fazer leitura, exercícios, etc. Eu tenho uma dúvida já há algum tempo, o que aconteceu com aqueles dois atores, o Bruce Willis e agora o George Clooney, eles estão com Alzheimer, mas o histórico deles é justamente isso, né? Eles estudam, exercitam-se, Muito boa pergunta. e agora eles estão nessa condição. A pergunta é mais com relação ao espírito e não com o corpo físico? Muito boa sua pergunta, muito boa mesmo. Entender da seguinte maneira: tudo é determinado pela genética, basicamente. Por exemplo, o Chris Hemsworth, que é o Thor, o Vingadores, não sei se vocês conhecem o ator, ele foi diagnosticado com a possibilidade de ter Alzheimer. Então ele começou a fazer muitos tratamentos de autocuidado, que ele já tinha por ser um ator que precisa estar com a saúde em dia e tudo mais, mas ele começou a ter outros cuidados direcionados a isso, porque nós temos fatores de risco. Então, a genética determina que você pode estar mais propenso a ter Alzheimer. Então, você pode ter um risco, por exemplo, se meus pais tivessem Alzheimer, os dois, pode ser que eu tenha um risco de ter Alzheimer também. Pode ser. Não dá para assim, ter precisão, teria que fazer um exame certinho para medir a possibilidade genética de ter. Então, é uma coisa que é uma possibilidade, não significa que vai ter, é uma possibilidade. Então, no caso deles, eles tinham uma vida saudável? Tinham. Mas se eles geneticamente estavam predispostos a ter e tiveram, então a genética venceu eles. Entendeu? Então é uma coisa determinante demais. Assim. É igual câncer. Se eu tiver predisposição de ter câncer de intestino, uma hora ou outra eu vou ter. Entendeu? É uma coisa tipo, bem assim, precisa. Mas pode ser que não, morra antes de ter. Entendeu? Então, nesse caso, é uma coisa assim. A genética está muito determinada, relacionada à parte espiritual. No momento em que eu vou lá, faço meu corpinho, vou influenciando a parte orgânica do corpo, pode ser que a minha condição perispiritual predisponha a. Então, a influência que eu disse, a influência do perispírito pode gerar uma alteração genética, mesmo que pequena, me predispor a ter Alzheimer, por uma condição que pode ser qualquer uma. A gente pode pensar nas milhões de possibilidades. Por que eu preciso ter o Alzheimer? Por uma questão de necessidade. A minha família precisa cuidar de mim, porque eles precisam aprender a cuidar de uma pessoa, precisam olhar para mim, precisam entender a dificuldade, porque é assim, estressante no sentido de, poxa, cuidar de uma pessoa que está nessa condição demanda tempo, demanda cuidado, demanda amor, demanda carinho, demanda custos às vezes. Então, tudo é baseado, a sua vida está determinada a um indivíduo que infelizmente agora não vai ter mais tantas chances de se lidar sozinho. Então, por isso que eu falei, tem que pensar no todo. Então, sim, é uma característica espiritual que pode estar determinada geneticamente, então o espírito vai influenciar a genética para ter uma predisposição, mesmo com todo o cuidado, mas isso não significa que, então não preciso fazer porque a genética vai determinar, daí vai aumentar o fator de risco, entendeu? Então, você tem que minimizar sempre, o máximo. É o equivalente ao câncer mesmo. Na medicina tem não uma brincadeira, mas é um ditado que diz: não é se você vai ter câncer, é quando você vai ter câncer, porque a chance de ter câncer é muito grande, muito grande. Então, às vezes você morre antes de ter, ou morre e tinha um câncer, só que ele não estava fazendo nada em você, entendeu? Então, também é uma coisa que determina, mas se você tiver estilo de vida saudável, leitura, aprender, estudar, fazer todas essas coisas, é uma coisa que reduz muitas chances de ter, né, a condição, mas é tudo determinadamente pela genética, então você tem que minimizar ao máximo a influência da genética. Eu ouvi dizer que o
autismo não significa ter altas habilidades, né? Então, pode ser que seja uma coisa que influencia ele. A percepção dele pode ser diferente de jogar bola porque ele tem uma alta habilidade, um condicionamento neuromuscular, vamos chamar assim, porque também a memória muscular é uma coisa que a gente entende que existe mesmo. Às vezes você faz uma coisa tipo sem pensar muscularmente, né? Hoje em dia, até o pessoal um dia pegou um livro lá na faculdade e fez assim, para aproximar. Você vê que a tecnologia está fazendo a pessoa, o músculo já memorizou que para ver melhor. Então, a pessoa não fez isso, opa, não, ela fez assim. Então, né? Então, realmente, a memória gera uma alteração muscular importante, né? Então, pode ser que sim, pode ser que sim. Eu não sou o médico do Messi, mas eu poderia dizer que pode ser. Mas é uma coisa que, pode ser uma coisa que sim, é possível, é bem possível. Tenho uma dúvida. Quando você explica sobre a ciência e a medicina, né, tudo ali, existe um estudo e vocês acabam comprovando como médicos. Eu entendi pelas suas palavras que o que não é explicado pela medicina é levado pela parte espiritual. Como que vocês, médicos, estudam essa parte? Quando não tem algo que não é conclusivo, qual é o nível que vocês levam? É espiritual? Vem da onde? Por exemplo, eu já vi acontecer algumas curas que não existia tratamento, entendeu? Então, eu acompanhei histórias de pessoas que foram curadas de câncer, onde não tinha tratamento específico. E da onde que vem isso? Você acha que é a fé ou é da biologia da pessoa poder ter ajudado? Sim. Muito boa pergunta também. É uma das coisas que eu mais batalho, assim, nos estudos, de tudo que eu faço, exatamente esse ponto. A medicina, atualmente, ela trabalha de uma forma, em um método científico muito específico. Vamos dizer assim, chato, porque é chato. Você dizer uma coisa, não basta um artigo. O artigo falou que, nossa, se eu comer maçã, eu vou reduzir câncer de próstata. Calma lá. Beleza, é um artigo publicado, nossa, é um artigo que os melhores autores. Às vezes aquele artigo não serve para nada. Porque ele não tem robustez científica. Não tem carga científica para afirmar uma coisa. Então, a medicina, ela segue um método científico muito criterioso, muito minucioso, muito difícil de você introduzir a ciência da doutrina espírita dessa forma. É um processo que vai levar alguns anos, na minha concepção. Vai ter que ser estudado, muito complexo. Porque veja bem, olha o problema que a gente tem. Vamos fazer um estudo para comprovar que a mediunidade é real. A medicina nunca falou, a mediunidade existe. Não existe isso na medicina, nenhum artigo fala isso. Mas vamos dizer que a medicina, do nada, fala, não, vamos fazer um artigo aqui para dizer que é real. Como que você vai mensurar cientificamente que a mediunidade é real? Você vai ter que pegar 50 médiums, 50 pessoas que não fazem nada de mediunidade, não entendem nada, é totalmente leiga, e 50 pessoas que estão só fingindo. Aí você vai ter que analisar e fazer um estudo para elas comprovarem coisas. Então, mediunizar um espírito X para explicar tal coisa e tal coisa. Como você vai confiar nesses 50 médiums? Entende o problema que a gente tem? Quem são esses médiums? São pessoas moralmente boas? São pessoas que têm uma mediunidade de fato muito... que você fala, puxa, mediunidade, essa mediunidade aí é diferente. Por exemplo, o Dr. Fritz, Chico, tinha mediunidades muito, assim, chamavam a atenção. Quem são esses médiums? Isso é uma coisa que influencia. Então, é muito complexo. Qual o grau de estudo desses médiums? Qual o grau de conhecimento de coisas palpáveis? Então, a medicina, para ela chegar nesse nível, teria que acontecer algo muito aos poucos. O que a medicina não explica, ela vai achar uma explicação. Então, pode ser que no futuro, nem chame de mediunidade. Pode ser que a medicina dê outro nome. Não sei o que lá, doutor tal. Mas é mediunidade, é um bom nome. Entende? Aí é uma coisa do futuro. É por isso que eu falei, as próximas gerações. Então a gente precisa entender. Aí, no meu caso, por exemplo, eu já tive experiências mediúnicas no meio da minha vida que eu disse, caramba, isso aqui é mediunidade. Isso aqui de fato é. Mas como que eu vou pegar esse evento e falar, olha, mundo, olha aqui a mediunidade? Você disse o tratamento do
placebo para uma pessoa que tinha mais células de câncer do que células saudáveis, deu placebo, que para quem não sabe, placebo não é nada, é tipo água com açúcar, vai, qualquer coisa que vocês quiserem. Deu, a pessoa curou. E aí? O meu professor falou, e aí, quem explica isso aí? Nossa, como eu tive vontade de levantar a mão, mas eu me controlei. Porque eu teria que explicar muita coisa da doutrina espírita na aula, mas eu me controlei. Mas eu falei, bom, existe uma parte espiritual. Aí que entra o ponto. Para a gente entender essas coisas, vai ter que acontecer aos pouquinhos, com cada um. Todo mundo aqui já deve ter tido uma experiência espiritual. E alguma coisa que não é explicado unicamente com matéria. Quando você pega a doutrina espírita, é bem claro em exemplificar isso. A ciência explica coisas, a doutrina espírita explica outras coisas. As duas se complementam, elas não brigam entre si. Então, quando eu digo memória é uma coisa, pela ciência, a doutrina espírita também é aquilo ali. Só que tem um mais, um plus, né? Que é a parte espiritual, que é a parte disso aqui. Se vocês tivessem a oportunidade, por exemplo, de em algum momento da vida de vocês ter a possibilidade de conversar com um espírito superior e ele te mostrar algumas coisas que são de fato muito curiosas, você diria, puxa vida, realmente, caramba. Mas é muito difícil de mensurar, entende? Porque não tem como fazer um estudo desse com robustez científica. Então, vai ser uma coisa aos poucos, através de algumas das condições que eu estudei aqui, através de algumas outras condições que estão aí no mundo, você vai começando a entender. Pode ser até, e também tem outro problema. Tem outro problema que também é um problemaço, na verdade. Vamos supor que a medicina simplesmente oficialize. Gente, mediunidade é real. O que vai acontecer no mundo? Assim, primeira coisa, endoidaram, entendeu? Não, mas olha só, e aí publica um artigo mais perfeito com vídeos mostrando, um arquivo ultra secreto da área 51, coisa mais doida assim. O que vai acontecer com as igrejas? O que vai acontecer com as outras religiões que pensam diferente? O que vai acontecer com o mundo? A política? O que vai acontecer? Entendeu? Então, não dá para ser tipo, tem que ser uma coisa aos poucos. O conhecimento vai ser. E a doutrina explica exatamente isso. As coisas têm que vir no momento certo. Então, primeiro veio a astrologia, depois da astrologia veio a astronomia, veio primeiro a alquimia, depois veio a química, aí depois veio as biologias primárias ali das plantas, aí depois a gente veio para os animais, aí depois então a mecânica, a intensidade. Então, o mundo tende a sempre evoluir em conhecimento, mas aos poucos, uma coisa ali e tal. Aqui é um começo, por exemplo. Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui? Ótimo. Vocês vão pensar diferente, vocês vão analisar a vida diferente. Vocês vão, puxa, caramba, olha aqui, vou estudar isso aqui, vamos ver. E aí, aos poucos, vai fazer. Então, o meu papel como médico e que sabe dessas coisas é tentar fazer isso. Por isso que eu quero fazer psiquiatria, porque eu quero publicar artigos, eu quero entrar nisso. Porque, imagina que fantástico se eu pudesse tratar condições dessas com mediunidade. Não é permitido. Então, eu não vou desobedecer às ordens da medicina. Não tem por que eu fazer isso. Mas uma oração, ninguém precisa saber o que eu fiz. Né? Uma oração, eu já atendi vários pacientes com várias condições psiquiátricas que mediunicamente eu percebi que tinha uma coisa errada. Você vê assim, você percebe, sabe? E de fato, é uma coisa que aos poucos vai mexendo. Então, é muito complicado para a medicina admitir dessa forma. E é curioso, porque Kardec já fala isso lá no livro mesmo. A medicina não vai admitir tão cedo. Porque, é claro, precisa de muitos. É muito neurobiológico. Você pega um artigo para falar sobre memória, muito complexo, muito nomezinho chato. Nossa. Então, só essa parte tem que ficar muito bem entendida. Essa parte. Aí, uma hora, as pessoas vão começar a entender e falar: puxa vida, preciso entender melhor. Eu tenho que ir lá voltar no Kardec para entender isso. Ah, olha que o efeito acontecendo na minha frente. Entendeu? Então, é um processo que vai indo. E para mim é normal, é natural. Não vejo as coisas diferentes. Eu associo as duas e falo, poxa, as duas partes aqui